Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Vou falar sobre a mudança, da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, que está causando, como eu falei no primeiro vídeo, que poderiam causar reações do mundo árabe. O Aloysio Nunes, que é o chanceler do Brasil, que é o responsável pelas relações exteriores do Brasil, foi impedido de entrar no Egito, que é um país árabe próximo de Israel, por causa dessa declaração do Bolsonaro. Bom, eu acho legal o Bolsonaro cumprir a promessa de campanha, mas eu achei meio precipitado ele falar pelo Twitter, né? E nem é presidente, nem tomou posse de fato, porque assim, ele gosta de ser comparado com o Trump, né? Ele fica feliz, imita até o jeito do Trump e tal, de agir, só que assim, tem um lado do Trump que não é legal, né? Mesmo quem é de direita tem que reconhecer que ele causa muita instabilidade política e econômica com declarações polêmicas. Para um presidente, isso não é legal, porque desestabiliza muito. Os Estados Unidos, lógico, desestabiliza o mundo inteiro. O Brasil tem um peso menor, mas na política, né, as coisas são estratégicas. Você tem que pensar, não, eu vou fazer igual jogar xadrez, tem que pensar os próximos passos. Eu vou fazer isso, qual será a próxima consequência? Então, assim, ele falar que vai mover a embaixada antes de tomar posse, ele não tem como, assim, né? Vai ficar aí até janeiro sem tomando, apanhando dos árabes, da mídia, sem ter o que poder fazer, né? Então, eu acho assim, era bom o Bolsonaro não, evitar algumas declarações polêmicas antes de tomar posse de fato. Igual eu vi que no Estadão que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne halal, né? Que é segundo os rituais islâmicos, né? Que eles seguem o Deus de Abraão, só que a vertente do profeta Maomé. Eles têm um ritual, igual os judeus também têm, alguns tipos tem algumas regras alimentícias na religião. E a Associação dos Exportadores de Carne, né? Falaram no Estadão que não acharam legal, né? Pode diminuir as exportações. Só que eu acho assim, se os países árabes boicotar o Brasil e boicotar Israel, quem está errado são eles. Se eles querem parar de comprar carne do Brasil, porque o Brasil apoia Israel, tem que respeitar a população. É mais a esquerda e os árabes que são contra Israel, chamam de sionismo, né, de um antissemitismo que eles têm, a esquerda também, só porque Israel é aliado dos Estados Unidos. A população brasileira é a maioria cristã, católica e protestante, né, evangélico, chama neopentecostal, mais parecido com a gente tem uma população mais parecida com os Estados Unidos, de apoiar Israel. Então, consequências vão ter mesmo, né? Se os países árabes vão, acho que era 11 bilhões de carnes que a gente exporta para os países árabes, pelo que eu vi na notícia. É paciência, né? Sei lá. Igual eu falei, se o Brasil, que sempre foi neutro, der uma guinada de 180 graus na política externa e tomar posições duras, nós vamos esperar, né, reações duras de outras partes. Só que a gente vai ter o benefício de ser aliado dos Estados Unidos e Europa, mas assim, os benefícios também demoram, os alinhamentos. O Brasil, no passado, eu estudei, por exemplo, tive uma aula na pós só falando de relações Estados Unidos e Brasil. Teve momentos na Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos tentou uma aproximação com o Brasil, fez até desenho da Disney com criar um personagem do Zé Carioca no Rio, o Pato Donald no Rio. Então teve várias tentativas de aproximação, depois os Estados Unidos se preocupa com a Europa, com outras áreas. Então, assim, uma coisa meio conturbada. O Brasil sempre tentou aproximar, os Estados Unidos também. Uma hora um ignora, o outro uma hora é o Brasil que ignora os Estados Unidos. Então, só que eu acho que para o futuro, ter uma aliança com Israel, com os Estados Unidos, com a Europa, porque assim,
80% das grandes multinacionais do mundo são americanas, europeias e japonesas, algumas coreanas. Então, eles têm um poder financeiro, econômico mundial. Negociar com eles, fazer comércio, se o Brasil conseguir fazer acordos bilaterais com a Europa ou com os Estados Unidos, a gente praticamente dá um turbo na nossa economia. Não quer dizer que tem que ignorar a África, Oriente Médio, nem ignorar a China. A China também foi um dos que está com medo. Eu vi uma notícia no grupo de economia do Facebook falando que a China está em compasso de espera, né, com medo, porque realmente a China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, né, principalmente soja e minério, quase 46 bilhões de comércio. Então não é uma, assim, algo que realmente, se o Bolsonaro virar um Trump tropical, ele, né, a gente, na verdade, tem muito a perder do ponto de vista comercial. Mas assim, a minha sugestão para o Bolsonaro, para a equipe dele, era não fazer declarações polêmicas antes da posse, porque a pessoa fica amarrada, não tem como responder, né? Dá uma acalmada. Se eu fosse o Bolsonaro, até, sei lá, ia viajar, até descansava um pouco, porque ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? Ainda está em recuperação. Se eu fosse ele, eu tirava umas férias assim, sabe? Até para o povo parar de falar de política, esquecer a polarização infernal da campanha e, sabe, falar, tô descansando, tô em recuperação e beleza. Porque assim, o Trump ele tem esse lado ruim, ele fala coisa no Twitter sem pensar e política no direito, política, militarismo é igual um jogo. Você tem que pensar os próximos passos. Tá, vou mover a embaixada para Jerusalém. Israel gostou, ofereceu até uma usina de sinalização de água que eles têm lá de transformar água potável em água do mar potável, que realmente pode ser útil para o Nordeste. Só que assim, eu acho que era melhor ter falado depois da posse, né? Uma coisa dessa. Porque tem a contra-reação. E é isso. Eu acho que iam ter coisas, mas eu acho que os árabes eles não vão retalhar o Brasil assim. Eu acho que é mais, né, sei lá, porque boicotar Israel é coisa de, né, não tem muito sentido assim. A esquerda que fala isso de boicotar Israel, que são opressores, não sei o quê, eu acho que colocar ideologia no comércio não é legal mesmo, não. A China pode ter os seus problemas, né? Igual um economista do grupo de economia famoso lá falou que a China praticou os quatro dumps, né? O social, o econômico, o de roubar a propriedade intelectual da Europa e dos Estados Unidos. Eles realmente competiram de uma forma injusta, né, a China. Só que é melhor o Bolsonaro deixar que o Trump resolva isso, né? A gente não tem que se meter nessa briga de gigante mesmo, não. Não, né? A China e os Estados Unidos é outro, né? O máximo que a gente pode fazer como Brasil é entrar na OMC contra o que a gente acha injusto ou melhor nem tocar no assunto para não causar polêmica. Essa é a minha opinião. Bem-vindo ao canal Shafter News e é isso. Alguma oposição iria ter mesmo. Quando a gente toma uma atitude mais firme na política internacional, a gente ganha o apoio dos aliados e os que não, os desalinhados, vamos dizer assim, não, né, vão achar estranho mesmo. Era algo esperado, mas acredito que não vai acontecer nada de mais exagerado nessa área. Não. Um abraço a todos.